Fala galera, hoje esse vídeo é para você que tem dois PCs, duas telas e não quer ficar fazendo essa troca de cabo quando estiver usando um PC ou quiser usar o outro PC, enfim. Eu nunca expliquei isso aqui nos meus vídeos anteriores, mas eu vou explicar agora para poder contextualizar o motivo desse vídeo, né? Antes de montar esse PC, eu tenho um PC que eu uso para trabalho, que é o notebook, que é esse cara aqui. E quando eu estava montando o PC, eu já pensava, né, como é que eu vou fazer para usar o mesmo teclado e mouse e as mesmas telas sem precisar ficar trocando de cabo ou enfim. Eu queria uma coisa bem prática que desse para usar os dois e manter só com uma praticidade mais fácil de apertar um botão, algo nesse sentido, né? Então, eu pesquisei, eu não sabia se existia essa possibilidade e como é que eu ia fazer isso, mas eu pesquisei e achei essa peça, que é a que eu uso hoje, que é uma peça chamada KVM, que é esse cara aqui. O que é que essa peça faz, né? Existem vários tipos de KVM, tem KVM para esse exemplo aqui, por exemplo, né, que você vai usar um notebook que é espelhar para uma tela a mais ou para duas telas a mais, enfim. O KVM que eu peguei aqui em específico é para quem tem dois monitores e dois computadores. E aí você quer usar os mesmos periféricos, teclado e mouse, e os mesmos monitores para os dois PCs. Então, o que é que eu fiz, né? Eu peguei um KVM, também tem outro detalhe aqui, né? Tem KVM com vários tipos de portas de saída e de entrada. Exemplo, tem KVM que é só com entrada e saída de DisplayPort, só entrada e saída de HDMI, ou os dois juntos, que foi o caso que eu escolhi, né? Eu escolhi um KVM com entrada e saída de DisplayPort e HDMI, e a saída também consecutivamente igual, né? Por que isso, né? Porque eu já sabia que eu ia comprar esse monitor, e eu tenho esse monitor aqui, que ele só tem VGA e HDMI. Então, eu já pensei no quesito de que eu vou precisar usar o DisplayPort para usar a maior qualidade do monitor novo que eu vou comprar. Eu vou precisar usar o DisplayPort e esse daqui eu vou usar HDMI, né? Só que eu esqueci de um detalhe. O notebook só tem saída HDMI, inclusive só uma saída HDMI. Ele não tem saída DisplayPort, não tem nenhuma forma de eu utilizar esse DisplayPort a princípio, né? Que aí, o que é que entrou aqui? Eu comprei aqui 3 peças, que são cabos e adaptadores, para poder fazer com que eu consiga utilizar o notebook com essa tela. Porque o que acontece hoje? Hoje está conectado aqui, ó, né, o PC principal, que é o PC1, que é o PC Gamer, está conectado em todos. Quando eu quero mudar, o que é que eu faço? Ele vem com esse botãozinho aqui, ó. É só apertar. Vai para o PC2, que é... Olha o que acontece. Eu só consigo utilizar a tela HDMI. Eu não consigo utilizar a tela DisplayPort, porque ele não tem saída para DisplayPort. Então, o que é que eu fiz? Eu fiquei pensando muito sobre isso, pesquisando, conversando com o ChatGPT para ele poder me dar um auxílio aí, né? E o que foi que eu fiz? Eu comprei um adaptador que vai sair para a porta do HDMI e transformar em DisplayPort, e que sai da porta USB com alimentação, né, que vai ter que conectar também para poder transformar em HDMI. Então eu vou colocar um DisplayPort para entrar no KVM e um HDMI também. Consecutivamente, a ideia é fazer com que eu consiga usar os dois monitores, que hoje eu não consigo, só consigo usar um. Como é que funciona o KVM, né? Como é que ele se comporta aqui? Vou explicar aqui para vocês de uma forma bem resumida, não tem nada melhor do que esse manualzinho aqui, que já tem um desenho já próprio. O KVM é uma peça assim, ele recebe o sinal dos dois PCs, ele nomeia inclusive PC1 e PC2, PC1 e PC2. Então ele precisa receber o sinal HDMI e o sinal DisplayPort dos dois e uma fonte de alimentação, que é USB. USB comum, não é tipo C. O que é que ele faz? Ele recebe o sinal desse PC, por exemplo, o HDMI e o DisplayPort, vai para ele. A mesma coisa é do notebook. Ele recebe os dois sinais e tem que conectar tudo, tanto o HDMI como o DisplayPort quanto o USB. Depois ele pega e tem aqui a saída output. Ele joga o sinal de HDMI para quem é HDMI, que no caso é esse carinha aqui, e joga o sinal de DisplayPort para quem é DisplayPort. No caso, esse monitor aqui, que é o ultrawide de 34 polegadas. Com isso, ele tem
um botão aqui para liga e desliga, né? Ele tem o controle remoto via botão, que é esse carinha ali. E tem também as entradas para os periféricos, que seria a webcam, que é o que eu estou usando aqui também, teclado e mouse. E caso tenha alguma outra necessidade, tem uma quarta porta USB aqui comum, né? 3.0. Então, o que foi que eu fiz? Eu não cheguei a ver especificamente esse desenho quando eu comprei, porque eu fui vendo o vídeo e aí eu ignorei esse manual. Quando eu fui fazer a ligação, eu liguei só o DisplayPort saindo desse computador e pensei, vai dar sinal. Só que eu não vi isso aqui, né? Não entendi o contexto. Sim, para que você use um PC e utilize os dois monitores, ele precisa ter a entrada e a saída dos dois cabos, tanto HDMI quanto DisplayPort. Então, como esse notebook só tem uma saída HDMI, eu não consigo fazer ele funcionar com esse monitor. E aí que entra essas peças que eu comprei, né? Que a gente vai abrir aqui agora para ver o que chegou, como é que chegou, a qualidade e também fazer a ligação para ver se vai dar certo. Que não é garantido também, pode ser que o KVM não consiga fazer a leitura. Por quê? Porque são adaptadores, não é nativo do próprio notebook. É uma adaptação. Então pode ser que não dê certo, eu não tenho garantia nenhuma de que vai funcionar, mas é uma tentativa, né? E aí é isso. Se não funcionar, eu posso fazer da outra maneira que eu estava fazendo, que aí é alimentar esse carinha aqui só com HDMI. Aí eu não vou conseguir usar duas telas quando eu tiver com o notebook, só vou conseguir usar uma, que seria essa. E aí agora vamos abrir aqui para ver o que veio e depois a gente vai partir para a ligação para ver se vai dar certo. Abrindo aqui, eu não lembro mais o que veio aqui, porque eu estava esperando os três chegarem, né? Mas vamos abrir aqui que a gente vai ver. Eu realmente não me recordo. Eu sei que é um hub só de porta USB 3.0 para eu poder alimentar, porque ali também só tem duas portas USB 3.0 e eu vou precisar de mais. Ó, esse aqui é o conversor de USB 3.0 para HDMI, porque aí eu consigo converter ele para HDMI de uma porta USB. E o outro que eu já tenho a porta HDMI, eu vou converter para DisplayPort. E aí eu vou estar aumentando as minhas saídas de vídeo, né, do notebook. Esse aqui, beleza. Esse aqui, vamos ver aqui agora. Acho que não vou precisar da faca, mas vamos ver. Tentando não fazer muito movimento para não ficar muito tremido aí o vídeo, né? Não perder a qualidade da estabilização. Esse é o hub 3.0, né, que mantém até a saída de alimentação, porque tudo que é adaptador aqui precisa de alimentação 3.0, 2.0 não vai ficar muito efetivo. Então, como eu só tenho duas portas ali 3.0 e o KVM também precisa de alimentação, já está ocupando uma porta, eu vou aumentar. Eu vou colocar esse carinha aqui para poder fazer com que eu tenha mais saídas 3.0 de alimentação, para poder alimentar as demais peças que eu vou usar como adaptador, né? Esse hub aqui foi bem elogiado lá nos comentários, o pessoal falou bem, então essa é a minha opção aí. Agora, esse é o cabo que converte HDMI em DisplayPort. Ele é o principal, porque pode ser, tem uma grande chance do KVM não conseguir fazer a leitura dele, porque não é uma fonte nativa de DisplayPort, é um adaptador. E não é a mesma coisa, mesmo que a gente pense que é, pelo que eu pesquisei e pelo que o ChatGPT falou, não é a mesma coisa. Talvez o KVM não faça a leitura correta e não funcione, de tela preta. Aí o que eu vou fazer? Eu vou devolver tudo isso e já era, né? Deixa pra lá. Mas eu vou tentar, né? Desistir não é opção. O que acontece aqui? Como é que funciona esse cabo? Esse cabo é um conversor com alimentação, né? Ele precisa de alimentação, que é essa portinha aqui. Você liga ele no HDMI do notebook e alimenta ele para ele poder conseguir fazer a conversão. E você bota ele numa porta USB. E aqui, ó, sai DisplayPort. Ele transforma o sinal HDMI em DisplayPort. E aqui vai para a entrada do KVM. Com isso, o KVM vai entender que o notebook tem saída para DisplayPort. Ele está mandando um sinal de DisplayPort. E aí ele consegue converter esse sinal que entrou para ele para essa tela aqui.
essa é a ideia. E aí, esse cara aqui, eu vou usar o cabo HDMI comum. Deixa eu só tirar esses sacos aqui. Esse aqui, eu vou usar o cabo HDMI comum, que já tá ali. Só vou fazer a ligação na porta 3.0, vou pegar o cabo HDMI. E esse cabo HDMI vai também para a entrada do KVM. E aí, o que for HDMI, o KVM vai liberar para a tela que for HDMI, que no caso é essa tela aqui. E aí eu vou conseguir usar as duas telas, tanto num PC quanto no outro. Opa, rasguei a caixa sem querer aqui. Ele pega o sinal de alimentação USB 3.0 e transforma em HDMI, que é muito bom. Tem muita gente que não tem, né? Tem PC mais antigo, só tem VGA. E aí, eu vou ter duas saídas de vídeo do notebook. Uma HDMI e uma DisplayPort por causa desse cabo aqui. Então, vai ser o suficiente, é o que eu preciso. E aí, quando eu tiver em um monitor, em um PC, eu só faço a troca aqui para o outro. E agora vamos fazer as conexões para ver se vai dar certo. Eu iniciando, fiz a instalação do drive, do software que vem nesse carinha aqui, ó. Ele automaticamente já abriu para poder fazer a instalação do que transforma o USB em HDMI. E o DisplayPort já funcionou logo de cara. Vocês lembram que esse monitor não funcionava? Agora já está funcionando. Só que esse não está funcionando ainda porque o software que transforma o USB em HDMI, o drive, né, tá sendo reiniciado para ele começar a funcionar. Mas de cara a gente já vê que funcionou. Eu vou mostrar aqui embaixo para vocês como é as conexões. É muito cabo, eu não consegui tirar ali porque tá muito organizado e eu colei tudo na mesa, mas dá para mostrar aos poucos ali. Esses fios aqui eu vou ter que organizar tudo, né, porque o resto já tá organizado aqui, ó. É muito fio, mas enfim, só para mostrar, né, aqui é a peça do KVM. E aqui é tudo que ela recebe e o que ela passa. Aqui é o que ela passa, o cabo HDMI e DisplayPort. E ali é todas as conexões que ela recebe. DisplayPort, HDMI, USB. DisplayPort e HDMI lá em cima, USB. E aqui é o que sai. O DisplayPort vai para o monitor 34 polegadas e o HDMI vai para esse monitor ali. E aqui é tudo que entra, né? Tudo que eu tenho de conexão para poder utilizar. Aqui é até uma conexão que nem é do periférico ali. Esse aqui é o carregador do meu Apple Watch. Aqui é o webcam, teclado e o mouse eu uso Bluetooth no notebook e via 2.4 lá o conector no outro PC. Aqui se vai dar certo, né? Vou entrar aqui para ver. Parece que sim. No princípio não deu sinal ali, ó. Não funcionou ainda. Vamos ver o que vai ser. E é isso aí, deu certo. Agora eu vou só fazer a alteração do modo de exibição ali para poder deixar ele na vertical, né? Pra ver como é que vai ficar. E é isso, ó. Identifiquei qual é a tela 2, que é essa daqui, a tela 1. E coloquei no modo, a tela 2, né? No modo retrato, para ela poder ficar da forma correta, como já é no outro computador. E aí ficou assim, ó. Agora, só falando, né? Aqui, nos comentários lá dizia que tinha um pouco de delay. Vamos arrastar pra cá pra ver. A princípio aqui pra mim tá tranquilo, tá? A princípio aqui pra mim tá de boa. Ó. Como eu vou deixar essa tela aqui mais para exibição das coisas que eu vejo no meu trabalho no dia a dia, mais para leitura, enfim, e a tela que eu vou usar mais é essa daqui, então para mim tá super válido assim, funciona demais. Então é isso, deu certo. Vou organizar os cabos ali, colocar no lugar. Ó, esse PC tá ligado, mas esse sinal aqui dos monitores não é dele. Isso é referente ao notebook. Vamos mudar aqui agora. Deixa eu focar aqui para mostrar como é o botão. PC1. Ó. Tá desfocado aqui. PC1. Vamos alterar para o PC2 agora para ver. Ó. Ele faz a leitura novamente. Já traz o PC2.
Aquele dali, ele vai ficar standby. Ele automaticamente ele se desliga, né? Fica em modo repouso sozinho, se eu não utilizar ele. A mesma coisa serve para o notebook, ele faz o mesmo comportamento. Então, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. E vou deixar aí na descrição o link do KVM que eu comprei, que foi no AliExpress, né? E o link dos outros cabos que eu comprei, adaptadores, né? Caso vocês queiram fazer isso aí em casa. Mas ajuda bastante e é bem prático. Simplesmente aperta o botão, você muda de PC e tá usando tudo igual, tudo do mesmo jeito. Valeu!